Fala meu povo, Maxwell Castro aqui. A gente está com a proposta da SGD Consult, a nossa consultoria sobre direitos da criança, e a gente vai falar hoje sobre a evolução da proteção integral no nosso sistema jurídico brasileiro. Nós temos a proteção integral, que é aquela ideia do estatuto, aquela ideia geral que eu apresentei no vídeo passado. Só que antes dela acontecer, houve toda uma história para que o estatuto viesse a se tornar uma legislação nacional como é hoje, né? Então ela teve essa evolução partindo da Declaração de Genebra de 1924, onde foi o primeiro tratado internacional em que se falou em direitos humanos, né? Direitos humanos. Depois veio a Declaração Universal de Direitos Humanos, essa que talvez seja a declaração mais conhecida de todas, onde boa parte dos países assinaram essa declaração. Depois a gente teve a Declaração dos Direitos da Criança. Esse documento ele foi muito importante, principalmente para o nosso país, onde a gente pôde ter a oportunidade de, a partir dele, construir um documento para o nosso sistema jurídico. Aí, nesse intervalo de 59 e 79, veio que a maioria das pessoas acima de 30 anos conhece, que é o Código de Menores. Eu falei um pouco sobre ele no outro vídeo, mas ele basicamente regulava a sociedade até 21 anos, não tinha definição de criança e adolescente, que ele atuava na questão regulamentar. Era uma legislação totalmente regulamentar. E aí, com a Constituição Federal de 1988, é que surgiu a ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 88 nós tivemos a Constituição Federal aqui no Brasil, mas também teve a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que aí a união deles dois culminou, né, na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é importante a gente saber dessa coisa toda? Que houve um contexto histórico até que o atual Estatuto ele acontecesse, porque o direito, como eu já falei, ele é constituído de fato, valor e norma. O fato que aconteceu, o valor disso para a sociedade, que se transforma numa norma. O direito acompanha a sociedade e vice-versa. Portanto, toda essa legislação, toda essa estrutura levou às alterações e criações da atual legislação vigente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra questão de entendimento, eu falei sobre o direito ser fato, valor e norma, e aqui a gente tem os movimentos sociais que levaram o Estatuto a ter esse olhar que ele tem de uma legislação protetora, uma legislação que tem a ideia da proteção integral, né? O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, a Pastoral do Menor, a Frente Nacional de Direito da Criança e diversos outros movimentos nacionais se uniram para fazer pressão no Senado Federal para que fosse possível promulgar o Estatuto como ele foi feito, né? E da parte governamental a gente teve as frentes parlamentares que trabalharam em relação a... Logo lá no artigo 227, que é o principal artigo que dá destaque para a criação do Estatuto, ele já coloca que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade, aí ele elenca os direitos. Eu queria chamar a atenção para a primeira parte desse artigo, onde ele fala que é dever da família, da sociedade e do Estado. Quando a gente está falando de criança e adolescente, é muito comum a gente dizer que o menino tem o dever de fazer isso ou o dever de fazer aquilo. Na verdade, a criança e o adolescente devem ter o desenvolvimento da autorresponsabilidade para o autocuidado, enfim. Mas quem tem o dever de cuidado, o dever de educação, o dever de assegurar com absoluta prioridade todos os direitos elencados nesse artigo, é a família, a sociedade e o Estado. Não é a criança quem tem ali o dever de se autotutelar. Essa responsabilidade é da família, em seguida da sociedade ou comunidade e do próprio Estado, tá? E o ECA veio como uma inovação interessantíssima do ponto de vista de legislação, porque o Código de Menores ele tratava sobre uma doutrina de regulamentação e o Estatuto passou a ter uma doutrina de proteção integral. Ou seja, nós saímos de uma legislação punitiva para uma legislação protetiva. Isso não quer dizer que o Estatuto só pense em proteção.
ele é voltado para a proteção, mas ele tem lá na parte do rol das punições, tem as visualizações para punições. Por exemplo, um adolescente pode ficar prendido por até 3 anos, o que significa boa parte da vida dele de adolescente. Se você for considerar que a vida de um adolescente, a vida adolescente, ela é dos 12 aos 18 anos, portanto são só 6 anos. Logo, um adolescente cometer um ato infracional grave, ele pode ficar apreendido por até 3 anos, ou seja, 50% da vida dele de adolescente vai ficar nessa questão da reclusão quando acontece um ato infracional de natureza grave. Mas isso é assunto para outro debate. A gente quer falar aqui mais sobre a questão geral, né? Diante desse contexto todo, surge essa inovação do Estatuto como uma ferramenta de proteção integral. Eu queria trazer essa ideia para vocês, para que a gente pudesse visualizar a importância da legislação. A gente não está tratando de uma lei qualquer, a gente está tratando de uma legislação que tem um dever de transformação social, que tem um dever de atender e entender crianças e adolescentes tais quais são, ou seja, pessoas em situação de necessidade de proteção. E aí, a partir disso, com vocês já entendendo qual é a ideia de criação do Estatuto e de onde é que ele veio, a gente pode partir para os próximos vídeos debatendo sobre questões mais aprofundadas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, clique em gostei, compartilha, comenta o que você achou e comenta sugestões de tema, que a gente está aqui disponível para debater e te passar algo novo, se for possível. Muito obrigado de coração e fica com Deus.